Aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Boa tarde para vocês. Então, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, né? Então, vamos ver o que a gente estudou hoje, vamos? Os assuntos estão muito, mas muito legais nessa semana, beleza? Vamos lá. Raiz quadrada de números racionais, parte 1. Raiz quadrada, é? Eu me lembro disso aí, não me lembro? Pois é, pessoal, raiz quadrada, né? Raiz quadrada a gente já estudou, né? Então você já deve lembrar disso, né? Não? Não lembra não? Se não lembra, vamos lembrar de novo, né? Porque a gente já estudou sobre isso, viu? Tem uma aula aqui no YouTube sobre a raiz quadrada dos números inteiros, tá? Mas vamos ver aí nos números racionais, né? Então, é bem simples, tá? Tá super resumido, vocês vão ver como vocês vão pegar de boa, certo? Vamos lá. Ok, pessoal, vamos lá então aqui para nossa raiz quadrada com os números racionais, certo? A gente já teve raiz quadrada com os números inteiros, né? Isso já foi umas aulas já passou. Se você tiver dúvida, né, saber como era que fazer a raiz quadrada, né, dos números inteiros, né, nós temos uma aula aí, só você procurar no YouTube aqui você vai achar, certo? Mas vamos aqui para nossa raiz quadrada com os números racionais, certo? Como que a gente descobre a raiz quadrada de um número racional, né? Lembrando que a raiz quadrada, os números racionais, né, eles são aqueles que ou eles vão vir aqui em forma de fração, né, um sobre o outro, ou eles vão vir em forma decimal, onde a gente vai achar vírgula, tá bom? Então esses serão os nossos números racionais, certo? Você pode apresentar ele em fração ou em número decimal, certo? Mas como a gente faz para procurar aqui a raiz quadrada desses números? A gente sabe que a raiz quadrada é um número ao quadrado, né, para dar o valor inicial. Por exemplo, a gente tem esse número aqui, ó, raiz quadrada de 0,36, né, ou raiz quadrada de 36 décimos. Para que a gente encontre a raiz quadrada de 36 décimos, a gente precisa procurar o quê? Um número que multiplique ele mesmo para dar 36 décimos. Então, ó, o quadrado desse número, né, vai ser o valor inicial que se procura, certo? Então, como a gente já está falando desse, vamos começar por esse, né? Então o que a gente vai fazer? Nós temos aqui, ó, raiz quadrada, né? Significa que esse número aqui, ó, ele já foi multiplicado por ele mesmo e ele deu esse resultado, certo? Então a gente vai procurar qual foi esse número, certo? Esse Lzinho aqui, né? Ele vinha aqui assim, ó, é como se ele tivesse um 2, certo? Só que como a gente sabe que isso aqui significa raiz quadrada, ele não precisa aparecer, certo? Então, ó, aqui já tem um 2, certo? Por exemplo, se fosse raiz cúbica, então aqui iria aparecer o quê? Um 3, mas como a gente está fazendo raiz quadrada, esse 2 não precisa aparecer, tá bom? Ele já está aí, mesmo sem ele aparecer, beleza? Então vamos lá. Para que a gente possa descobrir essa raiz quadrada aqui, a gente tem que procurar um número que multiplique ele mesmo para dar 0,36, certo? Então vamos ver aqui um número que vai multiplicar ele mesmo para dar 0,36. Então olha que simples. Vamos logo, a gente vai esquecer por enquanto o 0, a gente vai olhar só por 36, tá? Se a gente procurar um número que multiplique ele mesmo para dar 36, qual que seria esse número? 6, né? Então, ó, igual aqui, ó, 6. Porque 6 vezes 6 vai dar 36. E esse 0, esse 0, a gente depois acrescenta ele aqui, ó. Ou, se preferir, a gente já pode até fazer assim, ó. Como só são dois números, né? A gente pode fazer simplesmente assim, ó. Pega esse 0, já apresenta ele aqui, ó, 0, né? E a gente pega um número para multiplicar 36 para dar um número para multiplicar por ele mesmo para dar 36 é o 6, né? Então, 6 vezes 6, 36. Se a gente pegar 0,6 e multiplicar por 0,6, a gente vai obter, ó, 6 vezes 6 é 36. A gente vai botar aqui o 6, né? Igual o 3 para cá. 6 vezes 0 é 0 e o 3 vai ficar aqui. Então, 0 e 0. Desculpa. Baixou o 3, baixou o 0, certo? Ó, como a gente tem duas casas, né? Então vai andar duas casas, 0,36, certo? Então a raiz quadrada de 0,36 é 0,6, ok? Então quando ele multiplicar ele mesmo, ele vai dar 0,36. Mas e aí o número racional em forma de fração? Como que a gente faria ele? O número na forma de fração, ele é parecido com esse, certo? A gente pode simplesmente fazer assim, ó. Procurar qual número que eu vou multiplicar por ele mesmo que vai dar 9.
Qual número? 3, né? 3 dá. Se eu pegar 3 vezes 3 vai dar 9, não vai? Vai. E se eu pegar um número para multiplicar ele mesmo para dar 25? Se eu pegasse 5 vezes 5, não daria 25? Daria, né? Então, 5. Certo? Por quê? Porque se eu pego 3 e elevo ao quadrado, ele vai ficar 3 vezes 3. 3 vezes 3 é o quê? 9. É o nosso primeiro número. Se eu pegar 5 e elevar ao quadrado, vai ficar o quê? 5 vezes 5. 5 vezes 5 é o quê? 25. É o nosso segundo número. Certo? Então, ó, a raiz quadrada de 9 e 25 avos é 3 quintos. Um detalhe aqui bem importante, certo? Não existe raiz quadrada de número negativo, tá? Por exemplo, se fosse aqui menos 4, essa raiz quadrada aqui, ó, ela não é possível ser calculada, certo? Porque quando a gente calculasse ela daria um número diferente, né? Daria um número positivo, porque a regra dos números é o quê? Sinais diferentes, sinais iguais, né? A gente faria a soma, ele daria mais, né? Então ele nunca daria um número negativo aqui, certo? Quando fosse calcular os resultados. Então não é possível, não existe, certo? Então esse aqui, ó, não é possível, certo? Então não existe raiz quadrada para número negativo. Mas se o menos estivesse fora da raiz, aí seria possível, tá bom? Isso aqui seria o quê? Menos, a gente iria repetir porque tá fora. E 2 vezes 2 daria o quê? 4. Então o resultado seria menos 2. Então, ó, com o menos fora da raiz é possível. Com o número, o menos dentro da raiz, não é possível. Ok? Então, espero que vocês tenham compreendido, tá bom? E até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu!